Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. Lembrando que o nosso podcast recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, da editora Última Rácio e também da B2 Move. Lembrando ainda que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, que só no Instagram já contei com mais de 115 mil seguidores. E como sempre hoje, um convidado de excelência. Eu até tenho me policiado para não falar convidado de peso, viu, Coronel? Porque alguns convidados assim ficam meio incomodados. Então eu tenho falado convidados de excelência, né? Mais que de excelência. Recebo hoje aqui no podcast Opinião Segura o nosso querido amigo Coronel Leonardo, que assumiu há um mês e um dia a presidência da nossa Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Coronel Leonardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é realmente uma satisfação. Eu estava vindo para cá, estava pensando nisso, de como a polícia se transformou, e a minha época de oficialidade conseguiu acompanhar exatamente essa virada de página da polícia, onde nós convivemos ainda até com integrantes da JEB, e fomos a última turma de R2, começamos a pegar pela mão os aspirantes da primeira turma de academia e ver no que se transformou a polícia. Eu digo isso porque um programa como o seu, um espaço como o seu, de um oficial da ativa, era impensável há 20 anos atrás. Aliás, seria perseguido, seria tirado, você respondeu algum inquérito por abrir um espaço onde as pessoas podem ter opinião. Então, meus parabéns pela iniciativa, e é muito bom ver essa transformação da nossa polícia naquele organismo social que é, sim, a nossa destinação. Coronel, vou aproveitar essa fala do senhor e comentar duas questões, né? A primeira é justamente a oportunidade que a gente tem nesse espaço de dar voz a pessoas como o senhor, a oficiais como o senhor. Tudo aquilo que a gente experiencia hoje em termos de evolução na nossa Polícia Militar do Distrito Federal deve-se muito a guerreiros como o senhor e vários outros colegas que cada um, depositando seu tijolinho, fez essa grande estrutura que é a Polícia Militar do Distrito Federal. Então a gente faz muito questão aqui de trazer pessoas que fizeram parte e fazem parte, né, da história, até porque o senhor está na reserva, tem as suas atividades extracorpóreos, inclusive a gente vai poder, e aí eu já peço que você nos acompanhe até o final, porque vocês vão se surpreender com a outra atividade desenvolvida pelo Coronel Leonardo, uma atividade muito interessante aqui no Centro-Oeste, e além disso, devotando o seu tempo, eu sei que o senhor tem pouco tempo, né, em virtude dessa atividade que o senhor exerce fora, né, no mundo empresarial, mas dedicando a defender a causa da Polícia Militar, afinal, aceitou o desafio de presidir a Associação dos Oficiais num momento muito crítico, né? Não só da Polícia Militar, mas também da própria Associação dos Oficiais. E a outra questão que eu gostaria de mencionar na fala do senhor, Coronel, é de fato a polícia tem se transformado, né? Acompanhando a sociedade do século XXI e que permite hoje um policial militar da ativa como eu ter um podcast, ter um Instagram já há mais de 5 anos, em que a gente tem a oportunidade, né, Coronel, de falar, de refletir, de debater a segurança pública. É lógico, né, de uma forma inteligente e muito cautelosa. A gente eu sempre brinco ali no fio da espada, tem que ter muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente está aí, como eu já falei, mais de 115 mil seguidores no Instagram, e é difícil desassociar, né, a nossa posição de influenciador, né, digital, como se diz, e estar administrando um canal e, ao mesmo tempo, ser policial militar. Então, a gente tem que ter muita cautela, embora a gente sempre fale aqui, que a gente fala aqui em nome não da Polícia Militar, mas falamos como pessoa física. Então, essa evolução da Polícia Militar é muito interessante, né, Coronel? A gente tem aprendido a conviver com espaços democráticos como esse. A Polícia Militar do Distrito Federal, diferente de outras polícias, ela é um pouco mais, como eu posso dizer assim, flexível no sentido de deixar os seus integrantes ter as suas redes sociais, se manifestarem. Obviamente, se passar dos limites, existe aí o regulamento disciplinar do Exército, o Código Penal Militar, que é muito rigoroso, e cada um sabe da sua responsabilidade. Outras polícias, de certa forma, enrijeceram um pouco isso, Coronel, e eu acho isso um pouco temerário, né, de enrijecer demais, o policial não ter o direito de ter a rede social. Afinal, a gente sabe que as redes sociais, elas aproximam também mais o policial militar com a sociedade, leva informação, leva conteúdo de qualidade, e é sempre bom a gente evoluir, né, comandante? Eu acho que a nossa polícia,
tem mais visibilidade pelo tamanho de participações de rede social. Mas as outras polícias têm um pouco mais de facilidade por não terem a carga pesada que nós temos de sermos estaduais / federais. Entendi. Como recentemente você teve um convidado aqui e discutiam sobre remuneração. A nossa remuneração sempre é essa novela. Passa pelo governador, todo um convencimento local, Câmara Legislativa, aí vai para a área federal, começa tudo de novo a nossa novela da remuneração. Eles não têm. E assim também a mobilização estadual, eu sinto que é mais flexível do que esse peso que a gente carrega. Só que nós aparecemos mais. Parece que a nossa polícia é mais democrática, porque estamos muito menor, é muito mais... Todo mundo conhece todo mundo, todos os oficiais conhecem os oficiais, então a exposição é maior. O Luciano Loyola é figura conhecida, que provavelmente se você trabalhasse num CPA lá em Presidente Prudente, o comandante da Polícia de São Paulo ia levar muito tempo para saber que você estava com uma rede social. Então lá você teria até mais facilidade por conta disso. Nós aqui estamos tudo muito apertados. E essa loucura que a gente está vivendo do 8 de janeiro, com nossos 7 companheiros presos, reflete bem isso. Qualquer coisa que acontecesse, repito, no interior de São Paulo, ele ia responder na comarca local e nós aqui vamos direto para o STF e temos essa característica bem diferenciada. Mas, já concordando em outros aspectos, nós estamos vendo a polícia se transformar assim, porque eu tenho sempre repetido ao longo da carreira, há muitos anos atrás, um rapaz foi morto na Asa Norte, o Velasco, uma briga de gangues. Lembro. E logo nós fomos convidados pelo CEUB a ir a uma palestra, uma discussão, onde estavam psicólogos, delegados e a Polícia Militar. Fomos lá representar a corporação. Eu servia no 3º Batalhão à época e fui representar a corporação. E na discussão eu criei uma construção para dirigir as pessoas naquilo que eu queria chegar, e de lá para cá eu venho repetindo. A Polícia Militar, ela não é formada em Marte. Nós não viemos de Marte. Nós somos um tijolinho da sociedade. Nós não buscamos policiais militares entre pessoas de exceção na sociedade. Opa, esse aqui tem perfil, venha ser policial militar. Nós somos um recorte da sociedade. Nós somos um exemplo do que a sociedade está aí. Fala-se muito da polícia militar racista. Ah, vocês são racistas. Nenhum manual nosso é racista. Nenhum manual nosso fala, se você ver um preto, desconfie, de branco não. Nenhum oficial nosso ensina em qualquer curso, seja contra gays. Muito pelo contrário, né? Ao contrário, nós somos a instituição mais democrática que pode existir, somos nós. Com certeza. Agora, essas nossas mazelas, temos episódios de racismo? Temos, porque somos um recorte social. A pessoa vem para a corporação e hoje muito mais. Inclusive uma das instituições públicas que mais tem seus quadros pretos. Com certeza. Nós somos a maioria de pretos. Porque a nossa população é, na sua maioria, pardos e pretos. Exato. E quando nós pegamos um recorte dessa sociedade para virar policial militar, nós trazemos o mesmo número para dentro. Exatamente. Não somos nós que abrimos cotas para pretos, pardos, na nossa corporação. Nós cumprimos a lei. Muito democrático, né, coronel? Nós abrimos para homens e mulheres fazerem concurso. Ponto. E aí, o recorte social se torna policial militar. Inclusive, se a gente for analisar, por exemplo, o governo hoje, nos ministérios, na Esplanada, no Supremo, em várias instituições que querendo ou não, tem muito a fala dessa questão da igualdade, né, da democracia, não tem essa representatividade que as polícias militares têm no Brasil. De forma nenhuma. É muito interessante. De forma nenhuma. Isso. De forma nenhuma. Inclusive, quanto ao papel da homossexualidade. Nós temos visto nas polícias militares como um todo, um grande número de pessoas se manifestando, se casando, fardada, e as polícias militares em momento nenhum rechaçaram, criaram um movimento, mexeram com o regulamento para coibir, abraçam isso como um recorte da sociedade a qual nós fazemos parte. E aí é o que a gente estava falando no início, se nota muito claramente a evolução da polícia militar de mãos dadas com a sua sociedade. Por quê? Há 30, 40 anos atrás, na Inglaterra, ser gay era crime. Alan Turing, aquele gênio da matemática que decifrou o enigma na Segunda Guerra Mundial, ele foi castrado quimicamente como pena por ser gay. Depois a Rainha Elizabeth
absolveu e promoveu, deu uma medalha para ele, já após mortem. Ele morreu por conta da castração química. E isso era 40 anos atrás. Também na polícia militar, há 40 anos atrás, um gay manifestamente gay ia sofrer perseguições, ia ter problemas. E nós estamos evoluindo, a corporação vem evoluindo de mãos dadas com a sociedade. E, comandante, assim, eu me recordo de uma reunião que eu estive presente, né, como policial militar oficial de polícia, com a deputada Érica Cocá e outras pessoas do movimento, né, identitário aqui no Distrito Federal, em que eles foram, obviamente, dentro da questão do espaço democrático que a polícia dá, falar sobre o entendimento delas, né, dessas pessoas, no sentido do tratamento que a Polícia Militar dispensava a essas pessoas. E eu tive a oportunidade de falar para ela que eu dou aula desde 2003 na Academia de Polícia e em vários cursos na Polícia Militar, e tive vários alunos declaradamente homossexuais, né? E nunca eu percebi, seja turma ou eu como professor, qualquer tipo de discriminação, muito pelo contrário, um respeito mútuo a gente tem nos nossos quadros, inclusive oficiais. Nós temos um coronel, eu não sei se é da turma do Sul, mas nós temos um coronel que fez transição, inclusive de uma forma que duas turmas antes. Sempre respeitosa, falou sobre a Polícia Militar, nunca vi nenhuma matéria ele denegrindo a imagem da corporação, muito pelo contrário, falando do respeito que teve. Não, ele fala com saudade da época de dentro da instituição, e hoje, né, é coronel da reserva, né, e não é nenhuma vergonha para a Polícia Militar, de forma alguma. Só que as pessoas utilizam desse identitarismo, né? Eu não estou aqui falando, a gente não está discriminando ou nominando, né, nenhum ator nesse cenário, mas se utiliza desse identitarismo e de uma, como eu sempre tenho falado, uma visão muito ácida em relação à Polícia Militar, quase como se a Polícia Militar não gostasse de gays, de pretos, e assim, uma fala totalmente distorcida, né, criando narrativas e sempre com intuitos eleitoreiros, né, ou porque quer aparecer nas redes sociais. Então, infelizmente, né, há esse movimento identitário e a polícia sofre muito com isso, né, coronel? É porque bater na gente é fácil. É fácil. Nós somos disciplinados demais para gritar. Para responder. Não temos força. Exato. Somos uma corporação pequena, então é fácil bater na gente. Se você pega, a imprensa adora isso. Se um cachorro morder um homem, não dá noticiário. Agora, se um homem morder um cachorro, é primeira página. E nós estamos expostos 24 horas com isso. Porque nós saímos de casa. Definição de policial militar: é um cara que pega uma farda que torna ele um alvo, vai para uma viatura que, se ele bater, ele paga. Se ele tiver algum erro na condição da viatura, ele paga por aquela viatura. Usa uma arma para defender a sociedade que o condena se ele atirar primeiro. Não me interessa se ele é pai de família e tem que voltar para casa e para a família dele. Não me interessa. Eu, sociedade, não quero saber disso. Eu quero que ele use a arma como eu acho que ele tem que usar. E fica 24 horas por dia procurando o problema dos outros. Quando é que foi que você, com uma viatura ou algum subordinado seu, atendeu a família dele numa ocorrência? Vou dizer que nunca. Mas nós atendemos o problema dos outros. Então a gente pega uma farda que vira um alvo, uma viatura que torna mais um alvo e que é um bem do Estado que nós temos que tomar conta, e ficamos 24 horas procurando o problema dos outros. E a gente só aparece na mídia quando deu errado. Atendemos 1000 ocorrências por dia, uma que deu um problema é o foco. Em jamais alguém falou, jamais não. Vou defender uma pessoa que eu acho muito honesta nas opiniões dela. Muito ácido com a gente, mas muito honesto. Antônio de Castro. O jornalista da TV Globo, Antônio de Castro. Ele sim, já vi várias vezes dizer, não, isso está errado. Eu vi, o policial sim estava fazendo, eu já vi. E o Fábio William, que foi embora também. Inclusive, foi entrevistado. Exato. Adorei o episódio dele. Se vê na fala dele, como ele é psicólogo, ele entende o filho problema. De policial militar, né? Ele da entende PNS. o problema social que é a Polícia Militar. Por exemplo, na minha carreira, ninguém jamais ouviu falar, mas eu fiz 6 partos dentro de viatura. Nem consta nos meus assentamentos. 6 partos. De 4 eu sou padrinho. É mesmo, mano? Eu fiz 6 partos na viatura. Que legal. Na época de Patamo, a gente patrulhava muito a periferia. Eu vi Samambaia ser criada. Eu vi Paranoá ser transferido da beira lá para cima. Então, nesse tipo de cidade, esse tipo de ocorrência é muito comum.
Na época não tinha tantas redes sociais, né? Não tinha nada disso. Às vezes a não tinha imprensa celular. nem veiculava, né? Não, até ficava sabendo, porque a gente chegava no hospital, antigamente o plantão policial era obrigatório. Toda ocorrência nossa que terminava no hospital, o plantão policial da Polícia Civil tinha que fazer um registro, né? Para isso, né, cara? Eles tinham que fazer Todo hospital tinha. Eles tinham que fazer o registro disso. Então tá lá registrado. Se a imprensa quisesse saber, sabia, porque eles vinham nesse plantão saber, vem cá, a polícia baleou alguém, matou alguém, isso eles vinham buscar. Então nós trabalhamos muito mais no anonimato, na coisa boa, e não dá notícia. E aí um problema envolvendo um homossexual, envolvendo um preto, nos dá um holofote negativo em detrimento de milhares de outras ocorrências positivas. Eu costumava dizer muito para minha tropa o seguinte: eu quero amanhã cedo, às 7 horas da manhã, quando eu passar o plantão, que todos vocês estejam com as ocorrências em branco. Eu não quero nenhum registro de ocorrência. Uma vez fui questionado: o senhor quer que a gente se esconda? Então, não. O nosso papel constitucional é polícia ostensiva, preventiva, fardada. Se nenhum de nós conseguir registrar nenhuma ocorrência, estando com rotolite, estando aparecendo, você cumpriu o seu papel. Se você apreender 10 armas, eu sou altamente operacional. Não, nós falhamos na prevenção. Temos que atuar na repressão, sim, não podemos nos emitir, mas para ser um excelente plantão, um excelente serviço de 12 horas, na realidade tinha que ser ocorrência em branco. Nunca vai acontecer. Não, e essa fala é interessante do senhor, né? Porque hoje mudou um pouco, né? A gente está mais bem afeiçoado à questão da análise criminal, entender os números, conhecendo um pouco das teorias explicativas do crime. Mas, assim, às vezes a gente tinha um tempo atrás, né? A gente fazia uma operação numa determinada satélite, né? Colocava viatura, efetivo, abordagem, né? E terminava a operação, aí às vezes uma autoridade, ou às vezes um comandante um pouco assim, não muito experiente nessa análise criminal, falou, pô, mas não teve ocorrência e tal, foi um sucesso a operação. Aí isso que quer dizer certo. que deu certo, né? Assim como a questão dos números às vezes engana muito, né, coronel? Às vezes você vê aumentar um índice criminal e já batem na polícia, e às vezes aquele índice criminal justamente revela a proatividade da polícia militar. Então gerou ocorrência, né? Gerou índice porque a polícia militar atuou, né? Então a gente não pode ficar muito preso à questão dos números, e a gente hoje, né, a moderna ciência policial caminha no sentido também da gente ter outros indicadores como o medo do crime, né? É muito importante a gente compreender essas questões. Agora, coronel, o senhor falou do tempo do senhor de Patamo. Eu sei que alguns dos nossos, das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, já conhecem o senhor, mas muitas também não. O senhor poderia, assim, de uma forma muito rápida, descrever como é que foi a caminhada do senhor na Polícia Militar, as funções que o senhor desempenhou, que foram mais marcantes, e para que o nosso público conheça um pouco mais, quem foi o Coronel Leonardo na Polícia Militar do Distrito Federal? Rapaz, só vai ser difícil selecionar quais foram as mais marcantes, porque eu literalmente sou apaixonado pela nossa profissão, a ponto de 11 anos na reserva voltar para a Azof para tentar ajudar a minha corporação por ser apaixonado por ela. Estou muito bem no mundo empresarial, podia ficar lá, mas resolvi vir por isso, por essa paixão. Então, todas as funções foram marcantes para mim e cada uma teria a sua peculiaridade. Mas eu começo na Patamo, eu fiz o curso na academia, o meu EAO já foi na academia, foi o último R2, saí de lá escolhido pelo, na época, Major César Odísio, um dos maiores e melhores oficiais que nós tivemos nessa corporação, e fui como aspirante, na época era Patamo e Companhia de Choque, servi lá até o final de 90, fui para o 3º Batalhão, acompanhando o Coronel Souza Pinto, servi no 3º Batalhão, do 3º Batalhão fui para o 2º Batalhão, como tenente ainda, saí capitão no 2º, vim ocupar uma das funções mais gratificantes da carreira, que é ajudante de ordens do comandante-geral, que o capitão vem e de capitão para baixo a gente olha muito para cima e aponta o erro. Coronel tá errando, o coronel tá errando, o comandante-geral tá errando, o comandante-geral... Aí quando você vem como capitão ainda, ser ajudante de ordens... Um grande aprendizado. Aí que todo oficial tinha que passar por essa função. Também já passei. Aí você olha assim, uai, mas peraí, não era
caramba, eu Peso da julguei posição ele. política, né? A decisão política é muito forte na mão do comandante-geral. E não só política envolvendo políticos e Congresso. Entenda-se por política o relacionamento com a comunidade. Atender a um pedido de uma comunidade, de uma criação disso ou não, isso é política. Então, ser comandante-geral é muito complicado. E o ajudante de ordens aprende demais. De ajudante de ordens, eu fui ser pagador-geral. Na época, tinha um capitão pagador-geral, que era quem entrava no sistema e pagava tudo. Essa também foi uma experiência administrativa fantástica, que você começa a entender o que é recurso, o que é orçamento. Você se prepara para ser um gestor de orçamento. Não existe mais. Acho que o Coronel Marcos Antônio, da minha turma, me substituiu nessa função. Acho que ele foi o último pagador-geral, depois o governador extinguiu essa figura. Não tem mais, não existe mais. De pagador-geral, eu fui ser comandante da recém-criada Companhia de Rádio Patrulha. Existiu por um pouco tempo, a Rádio Patrulha. Depois eu fui para a Casa Militar, trabalhar na inteligência da Casa Militar. Fiquei 9 anos lá. Saí da Casa Militar, fui para a Missão de Paz na ONU, fiquei 2 anos e meio em El Salvador, aliás, 1 ano e meio em El Salvador, voltei para El Salvador, assumi o comando do 2º Batalhão, foi um dos maiores orgulhos da minha vida, o 2 de Ouro, que eu tinha passado lá tenente para capitão, voltei lá como comandante e vivi uma experiência fantástica de relação com a comunidade. No comando do 2º Batalhão fui convidado para ser o administrador de Ceilândia. Aí fui para lá, fiquei de 2018, 8, 9 e 10 como administrador de Ceilândia. 3 anos como administrador de Ceilândia. 2 anos e meio, no governo Arruda. Fiquei como administrador de Ceilândia. Saí de lá direto para o hospital para colocar 4 stents. Agradeço até hoje o Dr. Neander, que era oficial médico nosso, cardiologista, foi embora acho, como tenente-coronel. Ele me salvou pela insistência dele em fazer exames. Eu estava com artérias com 92% de entupimento, mas era assintomático, eu não sentia nada. Não sabia que estava podia morrer a qualquer momento. Que é uma coisa que eu falo. Oficial, cuide da sua saúde. Faça os exames. Preste atenção no seu coração e no seu sistema vascular. Eu não sentia nada. E coloquei 4 stents numa lapada só. Se cuide. Se você faltar, vai fazer falta para sua família e não para a Polícia Militar. Depois de 1 mês, já tem 2 no teu lugar. Mas para sua família, nunca mais vai ter ninguém no seu lugar. Então, se cuide. É ali que é para falar com a audiência? Então, é isso aí. É um recado importante de dar. Outros exames também são importantes, né? Todos. Cuide da sua saúde. Colonoscopia é outro, o pessoal tem medo, receio, mas depois dos 40 é recomendável, né, coronel? Colonoscopia, endoscopia, tem vários exames aí que a gente tem para cuidar da saúde. Cuide da saúde. Esse é um assunto que nós vamos entrar quando falarmos de Azov, sobre saúde. E de administrador de Ceilândia, logo que eu coloquei os stents, voltei da licença médica, assumi a Casa Militar, fui chefe da Casa Militar 1 ano, e no final do governo Rosso, quando eu saí da Casa Militar, o Dr. Neander me chamou e falou assim, olha, eu vou encerrar a sua carreira, ou eu vou te dar uma dispensa médica eterna, ou eu vou te passar para reserva, porque a sua condição se agravou, eu não consigo desligar, Luciano. Hoje acordei umas 4 vezes pensando aqui no nosso encontro e numa reunião que eu vou fazer em relação ao marketing da Azov no final da tarde. Então eu não desligo, isso é muito ruim. Eu gero um estresse o tempo inteiro e isso agravava muito a minha condição cardíaca. E aí o Neander falou, eu vou lhe reformar. E aí eu fui reformado em janeiro de 2011 por conta dessa condição cardíaca. Então essa foi a minha trajetória aí na Polícia Militar, os principais cargos. Que trajetória, viu, coronel? E a gente percebe uma certa liga, né? Por exemplo, quando o senhor fala que o senhor foi administrador de uma satélite importante como Ceilândia, né? Por quase 3 anos, né? Na época era a 17ª maior cidade do Brasil. Imagina, uma época complexa, né? Não é a Ceilândia que é hoje, né? Com a violência e criminalidade pulsante, né? Hoje Ceilândia é outra, né? E também foi ajudante de ordens, que, como eu falei, é uma função que eu acho que todo oficial tinha que passar, e culminando aí com a importante função de chefe da Casa Militar. É uma função muito importante para a Polícia Militar, e não só, e muito importante para o governante, né? O governador do Distrito Federal
tem na Casa Militar uma estrutura e uma assessoria de fundamental importância para assessorá-lo, não só nas questões militares, né, comandante? A gente sabe que a Casa Militar cuida do governador, cuida Sim. da sua família, né? E é importante que o governador fique tranquilo para que possa exercer o seu mandato, e não só porque nós tivemos grandes chefes da Casa Militar, e o senhor foi um deles, que deixou o seu legado e que tinha uma relação de proximidade muito estreita com o governador, e assessorando para além das questões de segurança pública. É muito importante, os chefes da Casa Militar no Brasil inteiro exercem esse importante papel, e o senhor exerceu de maneira muito adequada, e obviamente eu falei culminou como chefe da Casa Militar, mas não, culminou agora como presidente da Azof, ou seja, o senhor tem uma capacidade, uma experiência de convivência política, conheceu a nossa corporação sendo comandante do 2º Batalhão e desempenhou várias funções, e hoje desempenha um importante papel de ser presidente da Associação dos Oficiais, que a gente sabe que, apesar de ser uma associação de oficiais, mas trabalha imbuído do interesse de oficiais e de praças e da própria corporação, né, comandante? Então, eu vou ser bem sincero para o senhor, fiquei muito feliz quando o senhor não o conhecia pessoalmente, mas acompanhando nas redes sociais as conversas que nós tivemos, e eu vejo muito forte na fala do senhor, na caminhada do senhor, que o senhor hoje representa muito bem nós oficiais, e não só, como eu falei, a Polícia Militar do Distrito Federal. Sobretudo no momento muito complexo da Polícia Militar, né? Olha, eu levei um susto quando aconteceu o 8 de janeiro e os desdobramentos. Eu me assustei de quão frágil nós estamos politicamente, de como nós estamos expostos. Sempre estivemos. E quando eu falo estamos, não é de forma nenhuma crítica ou demérito aos atuais comandos e comandantes. Não é isso, não. É como a política suja, de uma maneira geral, vem utilizando a Polícia Militar como massa de manobra e dona de todos os erros. Dona de todos os erros. Eu começo esse assunto dizendo o seguinte: nós somos muito ruins, somos uma corporação pilantra, safada, homofóbica, racista. Então tá bom, extingue a Polícia Militar por uma semana. E eu quero ver o que vai sobrar da sociedade. Você pode aceitar greve de qualquer categoria, mas a sociedade simplesmente não sobrevive uma semana sem a Polícia Militar. Avisa para o crime de que a Polícia Militar está de greve por uma semana, ou está no quartel para fazer um experimento para ver o que vira, a barbárie que vira a sociedade. Só que nós não temos essa noção, e o governo não tem essa noção. Por isso nós somos tratados como o lixo que somos tratados. Essa é a minha opinião. Os governos, não é o governador Ibanez, nem Arruda, os governos tratam uma das principais instituições do Estado, que somos nós, como lixo. Devíamos estar no topo da necessidade social, que estamos, no dia a dia estamos. Eu coloco a Polícia Militar igual à emergência do hospital de base. Feche as emergências dos hospitais do Distrito Federal por uma semana. E tire a Polícia Militar do ar por uma semana. O que vira? Você pode tirar qualquer empresa de ônibus do ar por uma semana. Você pode tirar qualquer outro. Você tira o Detran do ar por uma semana. Você tira, e já aconteceu, alguns problemas de ambulância no Distrito Federal por uma semana. Você sabe quem vai cobrir esses buracos? A PM, como sempre. Greve de policial dirigindo ônibus. Nós já dirigimos ônibus. Isso, exato. Com a antiga TCB, os nossos policiais foram dirigir ônibus. É muito comum, né? Ter a categoria D. Quem né? sempre tampou os buracos, fomos nós. Fomos nós. Tira a Polícia Militar do ar uma semana. Então, este elefante precisa acordar. E quando eu vi a polícia tão fragilizada, apanhando tanto, um comandante-geral como o Fábio, que tem meu respeito como oficial, não como comandante-geral, preso, oficial, com uma pedrada na cabeça, como o coronel Naime, que estava de férias, preso,
Que era o presidente da nossa associação. Era o nosso presidente. Como o tenente que foi buscar 4 viaturas para resgatar o seu comandante-geral e está sendo acusado de ter rompido a linha, tirou as viaturas de propósito para ter rompido a linha, que aquilo que provocou a invasão. Você vê a fragilidade que nós estamos vivendo, a falta de visão do Estado para conosco, do Estado, dessa vez não dos governos, porque órgãos de Estado estão atacando a Polícia Militar, como o Supremo Tribunal Federal. Aí é um órgão de Estado, porque um magistrado desse é eleito, não é eleito e é vitalício. O Estado está nos atacando, a Procuradoria-Geral da República está nos atacando, porque nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos disciplinados, nós somos uma instituição fácil de apanhar. E aí, nesse contexto, eu resolvi vir ajudar, vir colaborar. Infelizmente, logo em seguida, o Klepter já foi preso. Também, outro absurdo, é uma falta de cuidado com a instituição. Klepter foi preso em casa, na frente dos filhos, como no os outros exercício do oficiais, cargo, né? Comandante-geral. De comandante-geral. Então, isso é uma afronta direta à instituição. Não existia motivo nenhum que justificasse uma prisão em flagrante desses oficiais, e muito menos a manutenção. Por muito menos, qualquer um que mexe com tráfico, com corrupção, responde em casa, com tornozeleira. Teoricamente, a maior prova de crime nessas investigações do 8 de janeiro seria aquele papel apócrifo que foi encontrado na casa do Anderson Torres, que tinha lá uma minuta de decreto prendendo um ministro do Supremo, intervenção no Supremo. Esse, teoricamente, escrito, sem juízo de valor, não sou advogado, não estou nos autos, seria, mas, na minha opinião, a prova mais cabal de algum crime. Ele está em casa com tornozeleira. E o Major Flávio, que escreveu kkkk, é melhor deixar invadir, lá em dezembro, está preso por uma mensagem de WhatsApp. Nós temos que resgatar alguns valores que eu estou vendo adormecidos. Não podemos esquecer jamais que o oficial é o líder da corporação. Comandante, chefe, são palavras institucionais e burocráticas. Mas a nossa função é de liderança, sempre. Como você falou um pouco para trás. A ASOF representa os oficiais, mas numa forma finalística acaba representando a corporação. Eu não defendo juridicamente, o meu advogado da associação não pode defender um praça, mas defender a instituição garante a defesa do praça por tabela. Com certeza. E nós temos que retomar esse papel de liderança que estão tentando destruir com tudo isso que vem acontecendo. A Associação dos Oficiais tem que empoderar novamente os nossos oficiais, chamar a oficialidade para acordar do que vem acontecendo. Nós criamos, a sociedade como um todo está se transformando. Nós não sabemos lidar ainda com a Alexia. A Alexia é um brinquedinho tecnológico legal, mas não é só isso. A Alexia é muito mais que isso. Ela é a demonstração de que uma tecnologia veio a criar uma nova sociedade. A polícia vem muito devagar se adaptando a tudo isso. E aí nós mudamos algumas coisas. O que tem a ver a Alexia? Não, é que eu quero falar da evolução da sociedade. Hoje todos os nossos oficiais são formados em Direito para entrar no CFO. Consequentemente, são oficiais mais velhos do que era na minha época. Nós vimos direto. A primeira turma tinha rapazes de 17 anos. Fizeram o concurso e entraram como cadetes. Era uma outra estrutura. Hoje nós temos um oficial mais pensante. Nós temos um praça mais pensante. Mais amadurecido. Com curso superior. E isso traz muita coisa boa. Em compensação, traz muita coisa ruim. Nós começamos a colocar para dentro concurseiros. A pessoa tinha uma vocação militar ou policial e vinha para cá. Hoje isso está mesclado. Nós temos muita gente que vem para cá e continua na carreira fazendo concurso para outras provas, para outros locais. São aspirações individuais que não podem ser discriminadas. Eu fiz direito, sou oficial, mas gostaria mesmo de ser juiz, vou continuar estudando. Nós temos oficiais hoje brilhantes na área do direito, professores na área do direito, e
tem todo o direito de querer aspirar a uma outra carreira, e é legítimo. Mas isso trouxe uma desconexão do papel do oficial com a função pública que ele exerce. Ele cumpre um expediente, ele não está envolvido com a corporação no dia a dia, a ponto de que uma associação de oficiais, muito culpa nossa da ASOF, da qual eu sou fundador, muito culpa nossa, mas nós temos uma instituição que tem 380 associados num quadro de 1.300 oficiais da ativa. E desses 380, muitos são da reserva como eu. Então, nós temos que repensar a associação, e esse é um dos meus anseios, trazer benefícios, sim, trazer propostas que atraiam o oficial para ser associado, mas muito mais, despertar o oficial para quem ele é, para a liderança que ele exerce, e para o poder que nós temos como oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, não é de qualquer lugar. Nós mexemos com o corpo diplomático e tudo isso que se discute tanto da diferenciação entre nós e as outras co-irmãs, do papel que é o policial militar, o oficial policial militar, para ele voltar, para nos unirmos, para pensarmos a associação. Hoje, com 380 associados, eu tenho um poder muito relativo. Agora, se eu conseguir trazer 1.000 oficiais, quando eu bater no escritório de um deputado, de um senador, porque ele olha para mim e olha quantos votos eu represento. Exato. Poder de influência. A representatividade é muito importante. Então é muito importante a ASOF se empoderar, porque ela é que empodera o oficial. Se nós reclamamos que o comandante-geral, e fica aí meu abraço ao Coronel Adão, que foi meu tenente, recém-ingresso na corporação, foi trabalhar comigo. Pessoa, um ser humano incrível, né? Ele foi trabalhar comigo no CIAD, que era o Centro de Informática e Administração de Dados, não é o CIAD hoje 190, que era Copom na minha época. Nós trabalhamos juntos no CIAD com o Coronel Nelson, na época Major, depois Major Marcelino, finado Marcelino, e depois na Casa Militar, sempre nessa área de informática, o Adão brilhante nessa área, gênio, né? Uma pessoa fantástica, e que bom que foi o nome escolhido para ser o atual comandante-geral. Ele é um homem muito equilibrado, então ele consegue, mas é o que você falou, os oficiais falam, o comandante tem que se posicionar. Ele não pode, ele não deve. Exato. Ele tem que ser sereno, e aí o ASOF tem que ter alguém para, em nome dele, falar. E coronel, eu vou pedir uma pausa para o senhor para fazer a gente tem uma audiência muito grande entre os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente sabe que nós, policiais militares, não podemos nos sindicalizar. A associação é um papel fundamental, não só para os oficiais, como as praças. A gente, até o próprio podcast, recebe o apoio aqui da Caixa de Benefícios. Coronel Maria Costa tem feito um excelente trabalho. Minha turma, de passagem da minha turma. Excelente trabalho à frente da Caixa de Benefícios. Maravilhoso, né? Então, a gente tem excelentes associações, embora eu acredito que a gente tem muita associação, né? E sempre tem defendido, sempre que eu converso com o Coronel Maria Costa, conversava com o Coronel Wellington quando estava à frente da SO. Eu sempre tive um sonho de ver as associações unidas e muito próximas, porque é a forma que nós temos de nos representar. Então, eu fico espantado quando eu percebo, quando o senhor fala um número aí de 300, apenas 300 oficiais, e uma contribuição muito diminuta, que a depender do convênio que a gente faz uso, já torna até esse valor zerado, né? E eu sei que a ASOF tem inúmeros convênios, né? Então, a gente aproveita o momento para convocar o nosso oficialato, ainda mais nesse importante momento em que a gente precisa de maior proteção, a gente precisa de dar mais visibilidade ao nosso presidente para que ele possa auxiliar as nossas autoridades locais, né? Não só o comando da corporação, a Casa Militar, o governo do Distrito Federal, porque como associação há uma capilaridade, né? Há uma chegada em algumas autoridades, no legislativo, no executivo, no judiciário. Então, é importante nós, oficiais,
nos unirmos, nos associar à Associação dos Oficiais, ainda mais agora que a gente vive um momento muito complexo, né? Nunca antes vivido na história da Polícia Militar do Distrito Federal, e é triste saber, né, Coronel, como a gente já falou aqui, em décadas e décadas de policiamento na esplanada, de manifestações, nós nunca tivemos uma pessoa morta. Temos a Polícia Militar do Distrito Federal como a polícia que tem a menor letalidade do Brasil. Os índices, né, não só em relação à Polícia Militar, como a Polícia Civil, elucidação de crimes. Então, temos uma produtividade, temos uma cidade ainda muito segura, em que pese, né, a gente se juntar em torno aí dá mais de 5 milhões de pessoas. Eu não vou fazer aqui a minha colocação pessoal, até porque como presidente da ASOF agora tenho que tomar esse cuidado sobre os atos do 8 de janeiro. Mas eu estive no Badernaço, eu estive no Policiaço, que foi quando a Polícia Civil tentou invadir o Palácio do Buriti, o pelotão de choque era eu que estava lá comandando, quando o Coronel Dornelles atiraram para matar o Coronel Dornelles e acertaram 3 tiros no cavalo dele, o 77, que está lá empalhado a cabeça, acho que ainda está no RPMON, é o símbolo, 77 tomou 3 tiros, teve que ser sacrificado. Então eu já invadi a Papuda algumas vezes, em rebeliões. Já estive na esplanada 24 por uma marmita, que a gente ficava lá direto. O finado coronel João Manuel Schmidt Brochado, que era secretário de segurança, ele dizia o seguinte: pequenos efetivos são meramente repressivos, grandes efetivos são eminentemente preventivos. E aí ele colocava 3 mil policiais na esplanada com 500 manifestantes. Então, conheço bem a esplanada. Então não vou emitir juízo de valor, porque há que se abrir uma caixa preta e entender o 8 de janeiro. Se é que vai ser aberto. Nunca vai. Nunca vai, porque não interessa a poderosos. Interessa, sim, a narrativa e bater em nós. Porque, como você diz, até o governador foi preso. Mas você vê que... Governador não. Preso, perdão, afastado. Até o governador sofreu efeitos. Foi afastado por 30 dias. Mas o efeito colateral final está só sobre nós. Só sobre nós. Nós corremos um seríssimo risco de deixarmos de existir. A ASOF hoje tem muito clara a defesa do nosso contra-cheque no ano que vem. E não é o valor do contra-cheque em si, mas o contra-cheque como instituição, para não entrarmos numa corporação em extinção. Eu vejo muito claramente um plano de criação de Guarda Nacional Civil e a desmobilização, a extinção da Polícia Militar do Distrito Federal. Vamos acordar para isso, que é muito fácil. Como o artigo da Constituição diz que cabe ao governo federal organizar e manter a Polícia Militar do Distrito Federal, é uma canetada no Ministério da Justiça e nós deixamos de existir. E nós estamos sendo colocados como culpados de tudo. O Congresso já foi destruído várias vezes e ninguém foi preso, nunca foi tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Eu estive lá. Na época, se não me engano, era o Coronel Amorim ou o Coronel Bulatti que comandavam ali a 4ª CPMINT, e foi destruído o Congresso, invadido por MST, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, várias vezes foram, Justiça não, Saúde, e na época era o Ministério da Administração, foram destruídas por movimentos populares, por indígenas. Os indígenas acamparam na esplanada dos ministérios, que estava chegando 7 de setembro, o presidente Lula, no outro mandato lá, com o governador Rosso, governador aqui, nós fomos chamados numa reunião no Ministério da Justiça para tirar os indígenas que estavam acampados há mais de um mês ali, porque ia ter que preparar o 7 de setembro, eles estavam desde junho acampados lá, e teve toda uma comoção social de empurro de granada, de tiro de cachorro, normal em movimentos dessa natureza, e nunca a polícia foi criminalizada. Agora, de repente, conseguem invadir misteriosamente o Palácio do Planalto, que era inviolável. O Exército sempre foi muito forte na condução da segurança lá, e nós somos a vítima final. Nós temos que acordar que, para mim, está em curso um plano muito claro de extinção da Polícia Militar do Distrito Federal. Nós vamos ser usados de cobaias para inventar um novo tipo de guarda civil. Eu ia falar até uma besteira, não vou nominar, mas existe um movimento político no Brasil há muitos anos, desde o pós-ditadura, de extinguir a expressão polícia militar. O que é uma falácia, porque toda instituição que cresce um pouco adota a estrutura militar.
Não tem como você ter um banco só de gerentes. Não tem como você ter um hospital só com diretores ou só com médicos. A estruturação militar é extremamente necessária para qualquer organização do ser humano que comece a crescer. Quando você começa a ter uma empresa com 1.000 funcionários, se você não tiver uma estratificação militar, ela não vai funcionar. Mas nós temos o nome de polícia militar. Você pega os carabinieri, os carabineiros, a Guarda Nacional, em Portugal, a Polícia Nacional Civil, são todas estruturas fardadas e militarizadas. Não tem como. Mas nós somos a bola da vez já há muito tempo. E agora, isso aí, estamos sendo usados com o 8 de janeiro como uma tentativa de destruir e acabar com a nossa corporação. Eu não tenho a menor dúvida disso e é o que mais me preocupa. Coronel, essa fala do senhor reforça o entendimento de que a gente precisa empoderar as associações. Sem né? dúvida. Esse movimento da federalização da segurança pública no Distrito Federal, criação de polícia municipal, está sendo aventada a criação de uma Guarda Nacional. E aqui um parêntese, coronel, que eu gostaria de falar, a manifestação muito clara da nossa atual vice-governadora, que à época estava como governadora, Celina Leão, que se manifestou de forma muito clara e contundente contra essa federalização e, querendo ou não, defendendo a Polícia Militar do Distrito Federal. E justiça seja feita. Uma fala muito corajosa num período complexo em que ela teve a coragem de se posicionar. Né? Nós tivemos também a questão do Fundo Constitucional e é muito interessante essa fala do senhor a respeito de que os nossos integrantes têm que ter muito em mente, né, essa necessidade de defendermos a Polícia Militar do Distrito Federal, como eu disse, né, com décadas de atendimento à sociedade do Distrito Federal e não só, as embaixadas que aqui estão, os órgãos do Executivo, Judiciário e Legislativo, as organizações não governamentais nacionais e internacionais que estão sediadas aqui no Distrito Federal e que a Polícia Militar sempre atuou com excelência, né, como eu falei, sem nenhuma baixa, nenhuma letalidade, no atendimento às manifestações que acontecem diariamente aqui no Distrito Federal. Vamos fazer um número, vamos relembrar um número para coroar isso que você está falando? Quantos presidentes eleitos pós-ditadura? Nós temos aí, seria o Sarney, que assumiu no lugar de Tancredo Neves, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. E agora Lula. 10. Vezes 4, 40 anos. Lógico, teve metade aí da Dilma, do Collor, mas o Itamar está na conta. Então, 30 e tantos anos de democracia. Nós atuamos em todas elas. Todas as posses presidenciais foram na nossa mão. A Polícia Federal organizou, o Exército coordenou. Quem executou fomos nós. Nunca. Nós tivemos aqui desde ditadores visitando o país, sem julgar que devia ter recebido ou não, até grandes presidentes mundiais. Tivemos papas aqui. Eu trabalhei junto com o Coronel Sivaldo na segurança do Papa, que nós ficamos 3 dias com João Paulo e foi dito, vocês não vão ter folga. Não tivemos, a gente dormia dentro da viatura, seguindo ele o tempo todo. Nós fomos tomar banho, um dia que ele pegou o avião, foi a Goiânia fazer uma missa e voltou. Nós corremos no choque, tomamos banho para continuar na missão. Nunca houve um problema aqui. Nunca. Até Gaddafi esteve aqui e nunca houve um problema. Tamanha a excelência da Polícia Militar do Distrito Federal. Não é agora que, com esse evento, querem jogar a culpa nas nossas costas. Nós temos que acordar para isso. Tem muito mais por trás do 8 de janeiro do que um mau planejamento, uma má execução ou um quebra-quebra dentro de Congresso Nacional. Tem muito mais por trás disso. E aí, eu vou voltar a segunda vez que eu olho para a câmera, né, para falar com o oficial. O presidente da Azof não é ninguém. Quem é alguém é você. O oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu só represento a oficialidade, como o Naime vinha representando muito bem. Como o Leão já representou muito bem. E outros presidentes que eu não vou nominar para não me estender com isso. Mas se você não me der a sua voz, eu não sou ninguém.
380 oficiais num somatório de pelo menos 1.300 na ativa, eu não sou ninguém. Para que eu bata na porta de um senador, para que eu vá despachar com o governador, eu preciso representar você. E se você não entender que a associação é o que move o mundo, não é a sua associação Azof, associações. A união de pessoas é que move o mundo. Tanto que no nosso regime político e democrático, quem tem voz é deputado e senador, porque ele representa um quantitativo de votos. Quem tem a caneta é um governador, porque ele representa um quantitativo de votos. Então, se você não se associar, se você não estiver junto da corporação, da associação que representa o seu nome, a sua instituição, a voz dele é muito pequena, no caso a minha, e a sua desaparece porque você é só mais um. Se a gente não estiver junto, não somos ninguém. Lex Walesa, se não me engano é esse o nome dele, lá na Polônia, o Solidariedade, se não me engano, né, que era o partido dele, só conseguiu vencer a ditadura na Polônia quando os trabalhadores se uniram, a comunidade se uniu, a população se uniu. E isso vale muito para nós hoje. Se não nos unirmos, a corporação está em processo de extinção. E nós somos, sim, a associação mais importante de todas elas, porque é a associação dos líderes, dos comandantes. Nós temos que falar. Nessa última promoção, que foi assinada agora em agosto, que foi em setembro, na realidade, vários oficiais me procuraram se queixando disso ou daquilo, e eu falei diretamente com o comandante-geral. E ele me recebeu e tirou todas as dúvidas. Ah, vai ter redução de interstício, não vai, nós acabamos com a fofoca. Eu postei nos grupos, eu postei a resposta do comandante-geral que ele queria dar, mas não podia. Mas os oficiais, que eram meus associados, me procuraram, eu fui atrás da demanda e trouxe a resposta. Nós temos que ser um canal oficial de manifestação. E se precisar uma hora bater no comandante-geral, eu vou bater. É meu afilhado, foi meu tenente, mas se o Adão errar, eu vou bater no Adão. Só que primeiro eu ligo para ele. Comandante, o que está acontecendo? Para entender o que está acontecendo. Para levar a ele os anseios dos oficiais. E eu só posso levar os anseios dos oficiais se você, oficial, for associado. Perfeito. As benesses, as coisas boas que a associação pode trazer, que zera a mensalidade como você. Por exemplo, tem 20% de desconto no Mackenzie, que é uma mensalidade caríssima. Tem o Sesc, que por R$32 você usa o Sesc a nível nacional. Faculdades, né? Agora nós estamos trazendo algumas faculdades, nós estamos trazendo um convênio de saúde que vai ser uma novidade. Nós vamos nos associar a uma grande clínica, que na realidade é quase como um hospital, que você vai poder pagar. Vai ser particular, mas você vai pagar preço de convênio. Então, por exemplo, uma tomografia custa 600, vai custar 200. Uma consulta que custa 350 vai custar 90 para o nosso associado. Ele vai pagar lá direto e ele vai poder colocar o pai, a mãe, a sogra, o sogro, os filhos, porque nós estamos vivendo uma crise grave na saúde do Distrito Federal por conta de recursos, então nós vamos criar um grande benefício. Mas não é por isso que você tem que se associar. É por causa da representatividade. Não é esperar que a associação... Ah, mas eu vou pagar R$100 para quê? Você gasta de cerveja muito mais que isso no final de semana. Não é por aí, é para ter voz, para sermos fortes, para sermos unidos, para poder sim, com um volume maior, até para contratar um plano de saúde, se eu tiver 1.000 associados, eu olho para a Unimed com outra voz. A Unimed olha para mim com outra voz. 300... Com certeza. É isso, é estarmos juntos, unidos, fortes. Senão não somos ninguém e vamos ser destruídos. Perfeito, Coronel. Coronel, eu tenho certeza que uma hora é pouquíssimo tempo. Passa rápido, né? Agora que está esquentando o senhor falando sobre Azof, e eu vou ter que trazer o senhor aqui novamente, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre Azof, sobre as entregas do senhor, né, um pouco menos de um mês, né, um mês e um dia, né, à frente da Azof, já progrediu muito no terreno. Vou trazer aqui o senhor novamente para que a gente possa dar um bate-papo e levar essa informação que é importante para o associado. E eu gostaria de encerrar, né, já caminhando para a parte final. Não, então deixa eu só te interromper, porque tem um assunto de Azof que eu preciso que você coloque no ar. Então pode falar. Esse é importantíssimo. Como todos sabemos, os oficiais estão presos e com seus vencimentos bloqueados. Estão recebendo um salário mínimo. No dia de hoje, dia 2 de outubro, eu vou criar a vaquinha,
que eu tinha prometido, que demorou um pouco mais, porque nossas contas estavam bloqueadas erroneamente, mas estavam bloqueadas por estarem ligadas ao CPF do Coronel Naime. Então nós demoramos um pouco mais. Até alguns oficiais pediram para que eu criasse no meu CPF, mas eu achei errado. Acho que tem que ser extremamente transparente, claro. Então nós vamos criar essa semana. Queria pedir não só ao seu podcast, mas ao seu canal, para que você ponha nas suas redes sociais, são 115 mil seguidores. Nós vamos criar uma vaquinha para apoiar. Tem família de oficial, me permitam omitir o nome, por uma questão ética, que está passando necessidade. Que o sogro é que está ajudando. Estão gastando muito com advogados, porque não acreditaram nos advogados institucionais, estão pagando muito dinheiro, e estão com salário bloqueado. Então, por favor, oficial, e divulgue não só para os oficiais. A partir de amanhã vai estar no ar a vaquinha. Nós vamos arrecadar dinheiro para pelo menos 7 meses de salário desses oficiais. Vamos entregar do tenente ao coronel mais antigo o mesmo valor. E preciso muito que os irmãos se unam, irmãos de farda, não só de posto, graduação, os praças, porque eles estão passando uma situação cruel. A prisão está transformando num problema de direitos humanos, porque a gente fala, tem um coronel preso. Não, tem uma família sem seu pai. Tem crianças pequenas que não entendem. O papai saía para prender o bandido. 30 anos que o papai saía para prender bandido, e agora o papai está preso. A cabeça das crianças está de ponta cabeça. Estão precisando de apoio psicológico, estão precisando de apoio espiritual. O nosso pastor e o nosso padre têm feito um papel, mas nós precisamos agora chegar financeiramente nesse apoio. Então peço que você divulgue muito essa vaquinha que a gente vai começar a partir de hoje ou amanhã, assim que o sistema liberar, nossas contas estão liberadas, para a gente ajudar esses oficiais. Com certeza, Coronel. O canal Última Raça, o podcast Opinião Segura, está empenhado e estará empenhado em divulgar essa campanha, afinal ela é mais do que justa e necessária. Né? É a união. Isso é muito importante. Coronel, como eu falei, infelizmente a gente tem pouco tempo aqui na gravação, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o senhor, mas eu gostaria que o senhor mencionasse, para quem nos acompanhou e estava aí curioso para saber, qual é essa outra atividade que o senhor exerce, né? E que se devota, e que até eu mesmo fiquei muito surpreso, né? Até já passei a seguir lá a empresa e vou começar a divulgar. Os senhores vão saber agora qual é a outra atividade que o Coronel Leonardo desempenha. Quando eu fui para a reforma, eu fiquei preocupado, que eu sempre penso o seguinte: você tem que ter um motivo para levantar na segunda-feira. E eu queria algo que me envolvesse intelectualmente. E a gente já mexia com fazenda, mexia com pequeno gado, é uma fazenda pequena, e eu queria algo que intelectualmente me envolvesse mais. Fui procurar uma cultura e resolvi plantar café. E aí eu planto café aqui no Distrito Federal, ali na região do Sobradinho, Fercal, tem uma fazendinha ali, e a gente planta café, e só que eu não fiquei satisfeito em plantar café, pilotar trator. Eu queria levar um café de extrema qualidade ao consumidor final. Então eu resolvi industrializar o meu café. Então eu fui fazer cursos, eu sou mestre de torra de café, comprei equipamentos de última geração, eu torro o meu café. Não satisfeito em produzir o café, selecionar o café e trabalhar o café torrado de dia a dia, eu resolvi abrir um portfólio maior ainda. Então eu cada dia crio uma coisa nova. Eu tenho cachaça com o meu café, cerveja com o meu café, chocolate com o meu café, drajas, que é café torrado envolto em chocolate 70%, cápsula padrão máquina Nespresso. O que você imaginar de café, de solução para café, eu tenho. Eu forneço café de altíssima qualidade por um preço extremamente acessível, porque eu não criei loja física e nem me associei a ninguém. É direto do produtor para o consumidor, um café de extrema qualidade. Hoje eu sou o homem do café. E qual é o nome da empresa, Coronel? Granuto. Granuto. Com 2 T's. Inclusive a gente já vai disponibilizar aí nas redes sociais, né, o endereço, né, QR Code para o pessoal acessar para conhecer aí esse produto que eu vejo que é de fundamental importância e necessidade para o bom brasileiro que gosta de um bom café, né? Quando a gente estava conversando, eu sou um grande apreciador, tenho uma máquina expressa, gosto de um cafezinho torrado e moído na hora. Agora no feriado teve a Brasília... Ontem foi o Dia Internacional do Café, Dia 1º de outubro, Dia Internacional do Café. Olha aí. Rita Yoshimine, da Rede Globo, foi entrevistar a gente na semana de 7 de setembro, que teve um evento na Casa Parque,
E ela foi, experimentou nossa cerveja e falou, pô, mas é o melhor dos dois mundos do brasileiro, cerveja e café. Então já convido aí os nossos seguidores a acompanhar também esse brilhante trabalho. A gente vê aqui o Coronel falando com muito amor, né, dessa atividade. Me apaixonei. É quase uma terapia, né, Coronel? Me apaixonei. Envolve intelectualmente, porque a gente... Café é uma ciência, né? Sim, nós trabalhamos com alta tecnologia. Para você ter uma ideia, a minha irrigação toda é israelense. É uma fábrica brasileira, mas tecnologia toda israelense. Por quê? Eles plantam no deserto. Então, o que eu me preocupei? Não gastar água. Eu gero totalmente a minha energia com placas solares. A minha irrigação, eu não consumo energia. Ao contrário, eu jogo energia a mais na rede da hoje Neoenergia, que era a SEB. Eu gero mais energia do que eu uso. Eu não uso nenhum tipo de inseticida. Eu solto por drone os ovos do predador natural da praga para controlar a praga no meu cafezal, para não usar inseticida. Eu tenho parceria com o apicultor. Porque se a abelha está viva, a abelha é o primeiro guardião de alerta de um desequilíbrio ambiental. Então eu tenho um apicultor que extrai mel no meu cafezal e nas redondezas para servir de alerta de que meu meio ambiente está equilibrado. Eu não uso herbicida para matar o mato. Eu uso uma parte mecânica, uma enxada rotativa que vai passando e vai destruindo o mato para controlar, porque seria prejudicial à planta do café. Mas para não ter que usar herbicida. Eu não uso mais potássio na forma de cloreto de potássio, porque o cloro é altamente sanitizante. Ele mata todo tipo de bactéria, mas mata as ruins e as boas. Então eu uso pó de rocha. Então nós optamos por ter uma tecnologia avançada. Eu não gosto do selo orgânico, porque eu acho que enganam muito a população. Vendem como orgânico, mas lá atrás a produção não foi realmente orgânica. Mas eu tenho um café altamente sustentável. Eu tenho uma vida natural que vive no cafezal de tucanos, arara, macaco. Tem umas 4, 5 catingueirinha, viada, catingueira, que moram no meu cafezal. Eu tenho um grande respeito. Muita gente me pede, tem visita lá? Não tem, de propósito, para que o meio ambiente continue em equilíbrio. E isso traz, lógico, uma necessidade que a gente pense muito no dia a dia. Então me envolve intelectualmente. E o resultado é um café de excelência com alta tecnologia que virou uma paixão, literalmente. Coronel, agradeço imensamente a presença do senhor aqui no nosso podcast, conhecer um pouco dessa atividade que o senhor desempenha. Já falei com o senhor que vou depois acessar lá as redes sociais e sei que o senhor, inclusive, é direto, literalmente, do produtor para o consumidor, né? A gente vai deixar aqui até o WhatsApp, aqui o pessoal quiser experimentar aqui os produtos da Granuto, né? Eu vou comprar, já falei com o senhor para experimentar. É todo família, trabalho com a minha filha, excelente. Não tenho ponto fixo, a gente entrega, trabalha só por WhatsApp. É realmente um trabalho familiar. Então, muito bom conhecer essa atividade dos senhores. Tenho certeza, como sou apreciador, gosto de estudar um pouco sobre café também, vou poder aprimorar um pouco mais dos meus conhecimentos. Fiquei encantado mesmo com essa entrevista, com a vida do senhor. Não conhecia muita coisa do que o senhor relatou aqui e fico ainda mais honrado de ter o senhor como presidente da nossa Azof. Muito obrigado pela presença, Coronel. Foi um prazer muito grande. A Azof precisa desse espaço. Eu que agradeço. Eu quero realmente voltar uma outra oportunidade para ter a palavra Azof como tema. Eu preciso mostrar o que nós estamos querendo mudar. Nós queremos imprimir muito fortemente a transparência e a democracia na nossa associação. O associado vai ter que olhar para a associação e ver números, saldo, dinheiro aplicado, convênios que existem, que não era um cuidado que a Azof vinha tendo. Eu mesmo não sabia como associado quais eram os convênios em vigor, então a gente quer vir aqui falar de Azof com você. Muitíssimo obrigado pelo espaço. Espero ter correspondido aí a expectativa, principalmente do seu telespectador, do seu acompanhante, do seu seguidor. É muito importante ter esse podcast, ter esse espaço. A Polícia Militar precisa olhar para o seu movimento, para o seu espaço com outros olhos. Isto aqui devia provavelmente estar dentro da comunicação social da Polícia Militar. Temos que entender que se a gente não falar, não se posicionar e não nos unirmos, estamos em processo de extinção. Parabéns. Obrigado, meu comandante.
Lembrando que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Ratio, como eu já mencionei, né? Estamos com uma audiência muito boa, mais de 115 mil seguidores. E também contamos com o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, da editora Última Ratio e da B2Move. Até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos.